Quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você, daquilo que Deus colocou em meu coração para hoje. Deixa eu ler o texto logo com você. Um texto muito conhecido da palavra. Já pregamos muitas vezes a respeito desse texto. Você já ouviu centenas, se não milhares de mensagens com esse tema, com esse texto bíblico, que ele é preciosíssimo para nós. Eu queria que a gente crescesse junto hoje, rapidamente. Eu ainda tenho um compromisso, daqui a pouco eu tenho que sair daqui correndo, e para a Igreja Batista Central no Laranjal, eu tenho um compromisso ali com a igreja, com o pastor Gelson. Estejam orando pela vida do pastor Gelson, vocês aqui são sabedores das lutas que ele tem passado, né? Ele perdeu sua esposa, perdeu sua filha primogênita para o Covid em 10 dias, mais ou menos, né? As duas faleceram. E sua filha teve um problema de saúde seríssimo agora, a outra, né, muito sério, muito grave. E nisso tudo ele vai precisar estar se ausentando, né, um tempo para se cuidar, para cuidar de sua família, né, da sua filha. Está enfrentando uma guerra, irmão, que a gente não consegue mensurar o nível de guerra que o pastor Gelson está enfrentando. E daqui a pouco estarei lá com ele, né, dando um abraço, no momento especial que a igreja vai ter. E eles fizeram questão, me ligaram, falaram assim: pastor, você precisa estar lá, você precisa estar junto, que a gente quer que você esteja lá, nós somos muito amigos, né? E a igreja nos ama realmente, ama essa igreja, nós também os amamos, e graças a Deus por isso, né, queridos? E a gente vai estar lá daqui a pouco, ok? Parábola do filho perdido, do filho pródigo, diz o seguinte, né? Vou ler para você, só para você relembrar. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo, Lucas 15, a partir do versículo 11, ok? O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo de si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Roupa agora foi forte, né? Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Não vai fazer videozinho com isso não, tá? Memezinho, né? Tragam um novilho gordo e matem-no. Porque foi bem espontâneo mesmo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Volta aqui, vamos voltar para o texto. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Foi achado. Estava
sexta-feira, eu, Eliana, os apóstolos, na estrada, né, indo para uma região aqui no interior do estado, e a gente estava conversando no carro sobre o momento que a igreja vive, a igreja de forma geral, né, as igrejas que nós conhecemos, a igreja Renovar, enfim, a igreja de forma geral, estávamos conversando sobre esse momento que vivemos, desde a pandemia para cá. E chegamos à conclusão, o apóstolo até falou assim, a gente assim, busca estratégias para tentar resolver isso, tentar resolver aquilo, amenizar isso, né, trazer fulano, chamar de aquela coisa toda, mas a gente consegue perceber, espiritualmente falando, que essa pandemia foi realmente uma grande estratégia demoníaca, né, e o diabo usou essa pandemia para gerar algumas situações. Eu lembro que quando nós conhecemos a visão celular, nós tínhamos a seguinte ideia. Bom, agora que está todo mundo em célula, está nas casas, né, as igrejas durante a semana, a gente não tem reunião durante a semana aqui, porque a gente entende que são nas casas as reuniões. E a gente pensava assim, se houver uma perseguição à igreja, né, se houver uma perseguição à igreja, pode fechar a igreja, pode fechar os tempos todinho, que não tem problema, que nós estamos todo mundo reunido em casa, bonitinho, direitinho. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia não só fechou a porta do local de reunião, não é a igreja que fecha, ok? Do local de reunião, como também fechou a porta da sua casa. Porque nem na sua casa você poderia receber as pessoas. Então nós vivemos um tempo em que todos os caminhos que tínhamos de comunhão, de certa forma eles foram fechados. O diabo arquitetou muito bem isso. E isso trouxe, obviamente, problemas. Até, por exemplo, no seio familiar. Eu, por exemplo, na época que começou a pandemia, eu fiquei 40 dias sem ver minha mãe. Ficava com medo de visitá-la. Teve gente que ficou muito mais do que isso. Ficava com medo, eu não vou na casa da minha mãe, como é que pode? Posso transmitir, sei lá, pode acontecer alguma coisa, minha mãe tem problema de saúde. Minha mãe teve Covid, não sentiu quase nada, passou, está aí. Mas essa praga do inferno, infelizmente, é fato, conseguiu atingir muita gente com afastamento. Principalmente usando o medo. O que não significa que nós negligenciamos a questão do perigo, querido. A gente tem que ter os cuidados. Nós ainda precisamos ter e vamos continuar tendo. E a gente não sabe quando isso vai terminar, Deus o sabe. No início era muito mais preocupante, né? Ficava todo mundo muito mais preocupado. É claro que a gente continua preocupado. Tem gente conhecida, nossa, que está hoje internado ainda por esse motivo. E a gente, quando olha para a igreja local, por exemplo, né, você está vendo essas cadeiras, tem algumas empilhadas ali, tem mais ali dentro. E essas cadeiras ficavam aqui, tudo aqui dentro, e tinha dia que tinha que pegar carteira lá dentro para o pessoal sentar, porque não cabia todo mundo. Né? Daqui a pouco, de um domingo para o outro, tinha 50 cadeiras aqui dentro, só podia reunir 50, e as pessoas ficaram com medo também, e a gente também ficou preocupado, é claro, por causa daquela questão toda. E nesse interim, nessa situação toda, nessa confusão toda, da falta de informações, que a gente ainda não tem nada definido até hoje, infelizmente, muitos se afastaram. Mas a pergunta é, preste atenção, querido. Preste atenção. Quantos pródigos estavam na casa do pai? Todos nós sabemos que quando nós pregamos sobre a parábola do filho pródigo, 95 de nós pregadores usamos a história do filho que fez o quê? Que deixou a casa. Eu já preguei sobre isso aqui, até sobre o filho também, que ficou na casa do pai. Mas quando eu estava conversando com os apóstolos, e a gente conversava sobre tudo isso na sexta-feira, e eu, na estrada mesmo, fiquei mais silencioso, e lá onde eu estava, pensando, Senhor, me mostra em sua palavra, me dê uma direção. E a gente pensa em uma estratégia, pensa em outra, até que Deus me levou a esse texto novamente. Talvez você
posso olhar esse filho que permaneceu na casa do pai e encontrar alguns sinais de alguém que está no convívio da igreja local, mas como aquele jovem, ele também tinha coisas mal resolvidas na sua vida. A parábola que Jesus contou do filho pródigo, ela revela duas realidades ou duas situações. A primeira é a realidade de que todos nós já vivemos, ou todo ser humano vive. Todos nós nos afastamos de Deus. Todos nós nos desviamos do Senhor, deixamos Deus de lado. Nós somos aquele filho que pegou as coisas e disse: eu estou indo embora, vou viver minha vida, vou ver o que tem aí na vida, vou aproveitar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero ver como é que fica. Eu quero estar longe do Senhor. E decidiu ficar longe do Pai. Então, em algum momento da vida, todos nós aqui passamos por isso. Você um dia se converteu, então você era esse filho pródigo. Ninguém aqui nasceu convertido. Então, um dia você se converteu, então de uma forma ou de outra você era esse filho pródigo. Agora, por outro lado, a outra situação revelou exatamente sobre esse filho mais velho. Esse filho mais velho nos chama muito a atenção, porque esse filho mais velho foi revelado na pandemia. E eu tenho certeza disso. Não estou falando aqui de A ou B, dos cuidados, não estou falando nada disso. Eu estou falando que foi revelado esse filho mais velho. Agora, deixa eu pontuar uma coisa para você aqui, preste atenção. O filho que ficou na casa do pai continua sendo filho. Ok? Agora, olha só o que diz o texto, quando ele começa a contar que já estava começando uma festa, o pai mandou lá trocar a roupa do menino e tal. O texto vai dizer que o filho mais velho estava onde? No campo. Ou seja, o que o filho mais velho estava fazendo? Estava trabalhando. Então o filho estava lá fazendo aquilo que o pai queria que ele fizesse. Ele estava talvez numa colheita, ele estava se esforçando para realizar aquilo que o pai queria. Então vamos contextualizar aqui. Ele estava participando de uma célula, ele estava apoiando as celebrações, ele não faltava as redes, os eventos, estava junto aí, estava discipulando aqueles que discipulam, estava participando da sua célula, enfim. Ele estava envolvido naquilo que o pai lhe deu para realizar, aquilo que o pai lhe entregou. Então não era um filho que estava desligado dessas coisas, não estava simplesmente sentado no banco da igreja esperando o dia passar. Só domingo à noite vem para cá, participa do culto e amém, glória a Deus. Não, ele era extremamente envolvido no reino. Não é claro que não é só fazer coisas na igreja que você está envolvido no reino, que não é só isso. Reino é muito mais do que isso, ok? Lá no seu trabalho você pode pregar o evangelho e você está vivendo o reino de Deus. É porque essas coisas estão muito misturadas, elas se misturam. O texto vai dizer que quando ele se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. E o que ele fez? Ele chamou um dos servos e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo aí? Porque a gente pode entender que a alegria do pai foi tão grande que talvez ele tenha esquecido de chamar o filho mais velho. Mas ele estava lá ralando coco lá no campo, estava trabalhando lá naquela célula, estava lá, né, ali na projeção, no som, na dança, aqui no teatro, aí na célula frequentando, sendo discipulador, sendo anfitrião, enfim, aquilo que estivesse fazendo. Ele estava lá e de repente o pai, de alguma forma, não o chamou. Por que o pai não o chamava? Porque o pai poderia pensar: ele nunca vai se sentir excluído. Não é possível que ele vai se sentir excluído. Eu não quero paralisar o que ele está fazendo. Mas foi a partir desse momento, quando ele chega do campo, que escuta a música, que chama os servos e pergunta o que está acontecendo, a partir dessa hora aí, ele começa a revelar publicamente o que já existia dentro do seu coração. Publicamente ele começou a dizer o que seu coração já estava cheio. A Bíblia vai dizer
que esse filho se encheu de ira e não queria participar daquela festa. É claro que perceber que sua primeira atitude foi se afastar. Ele queria ficar longe daquela festa, longe do convívio dos amigos, longe do seu irmão, ele queria ficar longe do seu pai. Nós podemos dizer que aquele filho que estava na casa do pai trabalhando e de repente ele não quer saber mais do discipulador, ele não quer saber mais do pastor, ele não quer saber mais da igreja, ele não quer saber mais do convívio. E é tão confuso isso que nem o pai estava entendendo o porquê. Mas por que você está assim, meu filho? É difícil, queridos, a gente ter resposta para todas as coisas. Quando alguém não fala realmente o que sente, a gente hoje aprendeu com a pastora Leia aqui, e os testemunhos que nós ouvimos, que quando a gente não revela de verdade o que nós sentimos, nós ficamos escravos desses sentimentos. Nós ficamos presos a esses sentimentos. E o que vai acontecer é justamente o que aconteceu com aquele filho mais velho. Ele não queria saber da comunhão. Ele não queria saber da comunhão com os amigos. Ele não queria saber da comunhão com o pai. Ele não queria saber da comunhão com aquele grupo que já ali estava. Ele não queria saber sequer do seu irmão que estava morto, mas reviveu. Aí o próprio pai precisou intervir, ir até ele. Mas aí o coração dele se revelou por suas palavras, você sabe do texto, um coração cheio de insatisfação, de juízo. Era muito importante para aquele jovem falar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você que está aí online, você que está aqui de forma presencial. Ninguém, pastor ou discipulador, tem, ao estalar os dedos, algo que coloque diante dele, tudo o que você está pensando, tudo que está no seu coração, tudo no coração de um discípulo. Pastor, discipulador, não é adivinho. Ele não consegue ver o que está na sua mente. A não ser que de forma sobrenatural, por alguma razão sobrenatural e pela vontade soberana de Deus, pelo Espírito Santo, ele faça e traga essa revelação. Mas humanamente falando, é impossível. O que está passando na cabeça do pastor Rogério agora? Eu sei lá. O próprio pai olhou para o filho, mas por que você está assim, meu filho? Por que você está tão irado? Seu irmão estava morto. Seu irmão estava perdido. Porque o normal, querido, é a gente falar, é a gente dizer o que a gente está sentindo, é a gente conversar, é a gente compartilhar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que é líder de célula aqui, ou discipulador, ou pastor, uma das maiores agonias que nós temos é quando a ovelha não fala nada. Porque é melhor ela falar, não gosto de você, do que ela ficar quieta. Porque pelo menos você sabe o que é, e vai tentar corrigir. Mas quando a ovelha, ela simplesmente se cala. Como aquele jovem se calou por tanto tempo na casa do pai. E de repente, quando veio uma bênção, ele revelou suas mágoas. Existe um debate acontecendo hoje entre líderes e pastores sobre o porquê de muitos tenham deixado de lado a comunhão da igreja local de forma definitiva. Você que está aí online, agora você está ouvindo isso. Eu converso com pastores de igrejas de 5 mil discípulos, de 10 mil, de discípulos que frequentam essas igrejas, que tinham lá nos cultos 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, que hoje tem 1.000 lá frequentando. Ah, mas é a pandemia? Não. As células que tinham lá 20 pessoas funcionando, que agora já estão voltando às suas normalidades, estão com 3, 4, cadê os outros? Os outros não querem. Aí todo mundo, é a pandemia.
E como eu disse, a gente não tem como estalar o dedo e dizer, é isso? Não, a não ser que a pessoa fale. Fale o quê? A verdade. O perigo que nós estamos... Ei, meu irmão, preste atenção. O perigo que nós estamos vivendo hoje é de sermos pródigos na casa do Pai. De estarmos trabalhando, fazendo, acontecendo, querendo ou não, você aceitando ou não, fato é que essa pandemia revelou muita coisa. Revelou, para a minha vida revelou muita coisa. Para o Wagner, pessoalmente. Revelou muitas das minhas fragilidades emocionais. Isso me ajudou muito. Porque quem sabe lidar com suas fragilidades aprende muito. Ajuda os outros. Mas não há como a gente apresentar solução diante de coisas que são camufladas, escondidas, quando a verdade não é dita, quando os ressentimentos estão aí, quando as mágoas estão aí, quando as coisas não são confessadas. Não existe você tratar uma doença onde você, como médico, não sabe qual é a raiz, você precisa descobrir. Porque você corre o risco de dar um remédio para tentar consertar uma coisa e piora a outra. Você pensa que está dando o remédio certo, não está dando o remédio correto. Por quê? Porque você não sabe exatamente qual é a raiz daquela doença. E aí vai aumentar a complicação. Pastor, então, como que a gente acerta isso? Como se dá o acerto disso? Primeira coisa que você e eu, nós aqui temos que fazer de forma pessoal, é uma avaliação sincera. Ei, eu e você, sozinhos, você aí, sozinho, você na sua casa, você agora aí, você em casa, ou você aqui, ou você quando sai daqui, fazer uma avaliação sincera. Eu sou um filho que deixou a casa do pai, ou sou o filho que está, mas não consegue entender o que o pai realmente significa? O que realmente significa ser filho desse pai amoroso? Essa avaliação, nenhum pastor pode fazer por você. Nenhum apóstolo pode fazer para você. Nenhum mestre, nem evangelista, nem profeta nenhum pode fazer. Essa avaliação é sua. Que filho você está sendo hoje? Você talvez seja aí o filho que deixou, ou o filho que está, porém está, mas não sabe o que significa realmente ser filho de Deus. Ser filho desse Pai Todo-Poderoso, ser filho desse Pai amoroso, ser filho desse Pai que está conduzindo todas as coisas pelo qual você coloca a sua vida, que você entende que Ele morreu numa cruz por você. Porque se uma pandemia te tirou dos caminhos do Senhor, imagine se nós morássemos então na Coreia do Norte hoje, onde os cristãos são fuzilados. Ou você nega ou você morre. Imagine nossos irmãos que estão lá no Afeganistão agora, onde você sabe o que está acontecendo, e que os cristãos estão fugindo pelas fronteiras, desesperados, porque se o Talibã pegar, vai matar. Porque não tem conversa, mata. E às vezes com requintes de crueldade. Mas a gente aqui parece ser tudo muito mais fácil, a gente não tem ideia dessas coisas. Então essa avaliação tem que ser feita por você e por mim. A gente está pronto para essa guerra? Os últimos dias serão dias difíceis, queridos. Se você acha que está difícil, você não viu nada ainda. Pastor, eu vim aqui hoje para o senhor dar uma palavra aí, para dizer que eu sou um vitorioso. Você é.
você só precisa entender o que é vitória. Você só precisa ler a Bíblia e dizer: vitória é seguir a Jesus, custe o que custar, mesmo que custe a minha vida. A primeira coisa então é você fazer uma avaliação pessoal. Faça uma avaliação pessoal, querido. Não espere o pastor, nem um apóstolo, nem esse discipulador. Faça você. Segundo lugar, não tem jeito. Confesse a verdade. Fale a verdade. Diga a verdade. Não há como ter cura sem a verdade. O filho mais novo que saiu da casa do pai, chegou lá: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, pode me fazer um dos seus empregados, fui eu que errei mesmo. O filho mais velho que ficou, também falou a verdade. Só que ele falou uma verdade de algo que ele estava escondendo há muito tempo. Você imagina conviver numa casa escondendo quem você é de verdade? Onde seu pai te dá tudo o que você precisa, te supre em tudo o que você necessita, e ele está dizendo ali: o que é meu é seu, mas existe uma insatisfação no seu coração, uma insatisfação com o pai. Fale a verdade. Então o que eu faço para fazer o acerto? Fale a verdade. Terceiro, faça o caminho de volta. Ei, meu irmão, você que está aí, ó. Faça o caminho de volta. Vou repetir para você. Faça o caminho de volta. Agora, se eu for perguntar a você, qual é o caminho mais difícil? Do filho mais novo ou do filho mais velho? Já parou para pensar nisso? Qual é o caminho mais difícil para fazer de volta? Do filho mais novo que saiu da casa do pai, ou o filho mais velho que estava na casa do pai? Pare para pensar. Uma coisa é certa: seja qual for a situação, nós precisamos voltar à casa do Pai. Você precisa voltar à casa do Pai, querido. Eu pensava, esse final de semana, eu pensava muito sobre isso. E pensava sobre você, meu irmão, que está aí talvez, não sei se você vai assistir, ou está assistindo, se está assistindo agora, dia da semana que seja, aí, o horário que for, essa mensagem. E eu pensava em você. Você sabe quando a gente entra numa crise, com problemas, seja financeiros, seja emocionais, seja de saúde, sejam familiares. Quando a gente fica longe de todo mundo. Quando você fica distante de todos. E aí você carece da ajuda, quem você vai ter para te ajudar? Se você não valorizar a comunhão da sua igreja, se você não valorizar a comunhão da sua célula, se você não valorizar a comunhão dos seus amigos, se alguma coisa que foi feita de errado, perdoe, confesse, fale, corrija. Só aqui quem já passou por crise sabe da importância que a igreja tem nesse processo. Só aqui quem já passou por situações difíceis sabe o papel que a igreja tem na sua vida. Só aqui quem já passou por depressão, por enfermidade, por perda, por problemas financeiros, por falta de alimento dentro de casa, você sabe a importância que a igreja tem na sua vida. E essa igreja nunca virou as costas para você. Nunca virou.
e nunca irá virar. Eu entendo que é tempo de recomeço na vida de muita gente. Porque a gente fica tentando, vamos lá, vamos você, vem para cá, vem ali e tal, vamos ter a ideia tal, escola tal, isso aqui, tal, evento tal, não sei o quê, sobreviver, renovar, renova. E no final a escolha é da pessoa. No final a escolha é sua, meu querido. Quantas vezes nós não ajudamos as pessoas porque elas estão conosco. Nós ajudamos as pessoas porque nós amamos as pessoas. Quantos amigos você tem? Certo dia, uma fiz aqui na mensagem e perguntei, vocês vão lembrar quando eu fiz assim, vou te dar alguns segundos para você agora na sua mente escrever aí. Coloque o nome de 5 amigos que você tem. Te dá alguns segundos, 1 minuto para você escrever o nome de 5 amigos que você tem, pelo menos 5. Aí uma pessoa, durante a semana me procurou, falou comigo, conversar comigo, falou assim, sabe o que aconteceu comigo em casa quando você fez aquela pergunta? Eu comecei a chorar, porque eu não conseguia fazer uma lista. Eu não sabia quem eram meus amigos. Eu conheço tanta gente. Tem tanta gente ao meu redor. Mas eu não consigo ter quem é meu amigo de verdade. Nós temos que restaurar isso, queridos. Nós não somos perfeitos, nós não somos os melhores, nós não somos melhores de quem está ali fora, mas nós somos uma família. Ai de Denise, enfrentando a luta aí, a guerra, fazendo químio, né, Denise? Posso falar, né? Já passou, né? Já passou essa fase. Lutando. E aí está lá a pastora Alessandra mandando mensagem, já não fala pouco no telefone então. A pastora Eliana mandando mensagem. Se ela perguntar, você tem amiga? Tenho amiga e tem irmãs. Quando o pastor Humberto estava lá no hospital e a igreja orando, clamando, quem é que fez essa diferença? Jesus desceu do céu para fazer essa diferença? Não. Jesus usou você. Jesus usa você mesmo. Jesus não vai descer do trono dele para fazer o que você tem que fazer. Nós somos seus amigos. O dia que você ficar doente, nós vamos bater aí na porta da sua casa. O dia que você precisar, nós vamos levar para você. O dia que eu ficar doente, você vai na porta da minha casa. Se eu precisar de comida, você vai levar para mim. Porque nós somos uma família. O problema é que nós tínhamos um filho pródigo, que tinha tudo do pai, mas no fundo ele não tinha nada. Não jogue fora aquilo que você tem. Tem gente aqui que nem tem família direita em casa, a família é essa aqui, ó. Tem mais relacionamento aqui do que relacionamento com a família de casa. Então, deixa eu dizer para você, ei, viver em família não é fácil, a gente briga de vez em quando. Um fala muito, outro fala pouco. Um gosta de louvar sentado, outro de em pé. Um é careca, outro não é. Um é mais forte, outro mais fraco. Um de academia, outro não gosta. Um come pouco, come muito. E crente come muito.
É igualzinho sua família. Tem aquele que quando chega você, ai meu Deus, lá vem. Tem aquele que quando chega já vai pedir alguma coisa. Nós somos uma família. Só que nós somos uma família que nós vamos viver para a eternidade. Nós não podemos ser filhos pródigos na casa do Pai. Você é importante, meu irmão. Você é importante, minha irmã. Você é importante para nós. Falei hoje aqui, para encerrar, falei hoje aqui no momento que a pastora Léa, falei, as coisas mais essenciais no momento que eu estava enfrentando essa enfermidade foram minha esposa, meus filhos e meus irmãos em Cristo. Porque todos os três me abraçaram. Não senti falta em momento algum da ajuda da minha família, dos meus irmãos em Cristo. Nenhum sequer momento, eu posso dizer, ninguém, em todos os momentos, até no silêncio, porque a ordem do apóstolo é não veio mensagem para Wagner. Mas eu sabia o que eles estavam fazendo. E é aí que você percebe o amor, querido. Você acha que isso tudo que está acontecendo ao nosso redor, no mundo inteiro, não é uma estratégia do diabo? Ah, é de não sei o quê, aí vem a teoria da conspiração daqui, teoria da conspiração dali, ninguém consegue provar nada. No final, o que você vê? Aí todo mundo dizia, com a pandemia nós vamos ter milhões de conversões, porque agora todo mundo vai... E aí? A vida continua. Nós somos uma família. Ei, nós somos uma família. Nosso irmão Almir partiu para a glória. Nós todos estamos de luto. Nosso irmão conquistou algo. O Marlon, esses dias mandou para mim, semana passada, uma foto da autoescola que ele é proprietário já há alguns anos, uma luta tremenda, e mandou uma foto para mim do micro-ônibus que ele comprou para a autoescola, ele falando assim, olha a minha conquista, olha a minha vitória, olha que Deus me concedeu. Por quê? Porque a gente chora com os que choram e a gente se alegra com os que se alegram. Pastor Wellington lá em Minas, querido, aquele que a gente ajuda a sustentar com a nossa oferta missionária, todo mês a gente envia oferta missionária para Minas, envia para Saquarema. A gente está fazendo construção, mas está enviando para missões também. A gente não para nenhum mês, a gente falhou. Nunca falhamos, glória a Deus por isso. Nunca abrimos mão disso. E aí, era madrugada, ele mandou mensagem para mim. Apóstolo, eu tinha que falar para você o que foi. Nós conseguimos comprar nossa casa própria. Vamos mudar agora para uma casinha só nossa, pequenininha, mas só nossa. Um projeto aqui do governo e a gente conseguiu. E ele numa alegria tremenda, e eu falei, alegrai-vos com os que se alegram. Isso é ser família, queridos. Cuidado para você não ser aquele pródigo que está ralando aí na igreja, estou fazendo e acontecendo, mas seu coração ainda está aí cheio de coisas. Volta, querido. Volta à casa do papai. Seus irmãos estão te esperando. Nós somos seus irmãos. Nós somos seus irmãos. Não somos perfeitos. Volta para a casa do Pai. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Pai, em nome de Jesus. Ontem o Senhor me entregou essa palavra para entregar à igreja. Se foi do Senhor, se essa palavra veio de ti, ela vai encontrar corações agora.
Corações que precisavam ouvir isto. Corações que vão entender que o Pai, que o Senhor, está sempre naquela porteira ali esperando. Está na hora de voltar. Está na hora de quebrar o gelo. Está na hora de falar. Está na hora de conversar. Nós somos uma família. Obrigado, Jesus, por essa família. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Ele não é perfeito, ela não é perfeita, eu não sou também. Mas somos a tua família, ó Deus. Nós não queremos ser filhos pródigos dentro da casa do Pai. Nós queremos desfrutar da sua presença. Nós queremos mergulhar na tua unção. Nós queremos discipular, nós queremos ajudar, nós queremos estender a mão, nós queremos cumprir os propósitos, nós queremos usar os dons que o Senhor nos deu, nós queremos usar os talentos da tua obra, nós queremos ser família. Nós não vamos abandonar ninguém. Nós vamos em frente. Há pessoas aqui, papai, que estão se sentindo sozinhas. Parece que não tem ninguém. Filhos pródigos na casa do Pai. Senhor, hoje vem trazer cura. Traz cura nesse lugar. Traz cura para a comunhão. Traz cura, Senhor, hoje. Traz cura àquele coração que se sente só. Essa pandemia nos roubou o abraço. Nos jogou o isolamento. A internet nos ajuda, mas não é o suficiente. Nós somos seres relacionais. Somos seres de relacionamentos. O Senhor, quando nos criou, todos os dias conversava com a gente. Senhor, traz cura, Espírito Santo. Traz cura para a nossa família. Traz cura agora, em nome de Jesus. Traz cura agora.